Hoje nós falaremos sobre a igreja do nosso Senhor Jesus. Qual é verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus não são paredes, hum? Não são portas por onde as pessoas entram, porque a porta é o nosso Senhor Jesus. E a chave é o Senhor Espírito Santo. E as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor Jesus, que é quem? Que somos nós que recebemos essa chave, que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu a Pedro assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra será desligado no céu. Que chave é essa? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave que abre e que fecha. O Senhor Jesus, uma vez isso está escrito lá em Apocalipse, não é? Disse: eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Essas chaves da morte e do inferno nada é do que o Espírito Santo, que é um Deus, que também está com o nosso Senhor Jesus e dentro do Senhor Jesus. Ele tem o próprio Espírito Santo dentro dele, e fora dele. Então, ele tem as chaves, não é, para abrir e fechar. Por isso que a igreja do Senhor Jesus são todas as pessoas que têm o quê? O Espírito Santo. Não importa a religião que você tenha. A, B ou C, a religião não interessa. A igreja não interessa. A igreja que tem um nome não interessa. Se você procura alguém para casar, não importa a igreja que essa pessoa frequenta, mas o que importa é se essa pessoa tem o Espírito Santo, se essa pessoa verdadeiramente, essa pessoa é a igreja do Senhor Jesus. Então, se essa pessoa recebeu o Espírito Santo, então essa pessoa faz parte da igreja do Senhor Jesus. Se você recebeu o Espírito Santo, você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então, pelo Senhor Jesus, esse casamento é aprovado. E esse casamento vai dar certo. Porque nós é que fazemos dar certo. Porque nós é que cremos. Agora, se você não é a igreja do Senhor Jesus, porque você não recebeu o Espírito Santo, mas você quer casar com alguém que é da igreja. Você até pode casar das pessoas que entram pela igreja que tem nome, mas não a igreja do Senhor Jesus, ainda que essa pessoa esteja dentro da igreja. Se essa pessoa não recebeu o Espírito Santo, essa pessoa não pertence ao Senhor Jesus. Então, essa pessoa não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus são todas as pessoas que receberam o Espírito Santo. Não importa a religião, não importa a igreja que essa pessoa frequente, A, B, C ou D, que são muitas. Todas as igrejas no mundo inteiro. Não importa o nome. Você recebeu o Espírito Santo, você tem que observar se aquela pessoa também recebeu o Espírito Santo, se você estiver interessada naquela pessoa. E vendo, observando, não é? Dando tempo para conhecer essa pessoa e você vendo e Deus, não é? Mostrando para você que essa pessoa tem o Espírito Santo, então tem tudo para dar certo. O problema é que as pessoas dentro das igrejas não têm discernimento espiritual. E querem casar com qualquer um que não tenha o Espírito Santo. Nem quer saber se a pessoa tem ou não. A pessoa quer resolver o seu problema sentimental. Então, vai cometer erros sobre erros. Se encontrar uma pessoa dentro da igreja que tem o mesmo Espírito que você, que é o Espírito Santo, é muito difícil dar errado. Em alguns casos dão porque as pessoas não estão bem com Deus. Não estão bem com Deus. Mas se a pessoa está bem com Deus, não há hipótese de dar errado. Ou então, uma daquelas pessoas não é a igreja do Senhor Jesus, não tem o Espírito Santo. São todas as pessoas que estão dentro dessa igreja que têm o Espírito Santo? Não. São poucas as pessoas que estão dentro de todas as igrejas que têm o Espírito Santo. Então, a igreja do Senhor Jesus são todas as pessoas que receberam o Espírito Santo. E todas que estão dentro das igrejas não receberam o Espírito Santo, não são a igreja do Senhor Jesus. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, ela é totalmente espiritual e não tem placa, não tem nome,
não tem religião. É o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo. Então, você tem procurado alguém dentro da sua igreja física, da sua igreja que tem nome aqui na terra. Você não tem encontrado ninguém. Há quanto tempo? Há anos. E você vê que dentro da sua igreja praticamente nem há homens para que você procure, e principalmente se há, não tem Espírito Santo. Então, essa pessoa não pertence ao Senhor Jesus e você tem o Espírito Santo. Então, você é que pensa bem na escolha que você quer fazer. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, verdadeiramente de Deus. Está dentro da igreja não quer dizer que seja Deus, ainda que seja pastor, ainda que pregue o evangelho, isso não quer dizer nada. Há muita gente a pregar o evangelho online nas igrejas e não tem Espírito Santo. Se você estudar essa palavra, você vai aprender a letra e você vai pregar o evangelho. Isso não quer dizer que você vai ter o discernimento, o espírito da palavra de Deus. Por quê? Esse discernimento, só o espírito do discernimento, que é o Espírito Santo, é que lhe pode dar. Mas pregar o evangelho, muitos pregam o evangelho, mas todos eles têm o Espírito Santo? Não têm. E nas redes sociais, muitos crescem extraordinariamente. Tem o Espírito Santo? Não, claro que não tem. Há muitos que têm muitos seguidores e pregam o evangelho, pregam sem o Espírito Santo. Mas você quer casar bem, quer ser feliz, você quer casar em Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus, então você tem que procurar alguém que tenha o Espírito Santo. Você encontrar essa pessoa, então você vai ser feliz. Agora, você quer agarrar um qualquer dentro da igreja porque se diz que é um homem de Deus, as consequências podem vir mais tarde por causa da sua escolha. Mas se você observar que essa pessoa tem o Espírito Santo e você tem, então, amém, graças a Deus, vai dar tudo certo. E se você não tem e você está à procura de alguém que tem? Como é que vai dar certo? Você vai ser um problema para essa pessoa. Então, pense bem. A igreja do Senhor Jesus é espiritual. São todas as pessoas que têm o Espírito Santo. Então, você não encontra ninguém dentro da sua igreja, você não encontra ninguém por muitos anos, não é? Procure noutra igreja evangélica que crê no Senhor Jesus. Pode ser que lá você venha encontrar alguém que tem o Espírito Santo. Não vai na conversa dos outros, não é? Eu sou da religião A, B ou C, não vou casar com alguém que seja de outra religião. Cada religião, cada igreja puxa o rabo à sua sardinha. E eles pregam isso porque eles não querem perder os seus membros para outras. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é espiritual. O Senhor Jesus não vai perder ninguém. As igrejas é que não querem perder os seus membros com medo a se casar com a igreja A, B ou C, né? Vai perder essa alminha, não é? Vai perder menos um dízimo. Mas o Senhor Jesus não pensa assim. Quanto tempo você está dentro da sua igreja, você não encontra ninguém. E você tem o Espírito Santo. Você põe em risco a sua salvação. Você sabia dessa? Se você perder o Espírito Santo, você perde a salvação, porque você está limitado dentro da sua igreja que nem homem nem mulher tem para você encontrar, para procurar e casar. As bases da salvação, que é vida sentimental, que é vida espiritual, que é vida com Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é vida sentimental, depois lutamos pela vida financeira. Essas coisas têm que andar junto, para que haja um equilíbrio, para que nós tenhamos, não é, tudo aqui na terra em abundância. Mas se você ignorar essas partes, essas escolhas, né? Se as suas escolhas foram erradas, porque você se limita ao que você aprendeu dentro da sua igreja, você não pode casar com A, B ou C de outra igreja. Sim, você não pode, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, para quê? Nem dentro da sua igreja. Se você é uma mulher de Deus, você recebeu o Espírito Santo, o outro é um homem de Deus que recebeu o Espírito Santo, não importa a igreja, porque já pertencem à igreja do Senhor Jesus. Então, o que deve fazer? As pessoas têm que procurar. Você está dentro da sua igreja há anos e não encontra ninguém, nem vê, né? Você não vê ninguém. Quando você vai na igreja, você não vê ninguém. Você fica pensativo, como é que Deus vai me abençoar? Como é que Deus, não é, vai resolver? Você tem que procurar nas outras.
e tem que procurar bem, buscar, não é? A Bíblia fala que, né, quem achar uma mulher, não é? Acha bem e alcança a bondade do Senhor. Se é um homem, não é, que busca uma mulher, tem que achar bem, não é? Se não achar bem, você pagará o preço, não é? A mulher sábia, a mulher que, não é, que Deus promete, não é? Que Deus será bom. Então, o homem tem que procurar essa mulher sábia, essa mulher que edifica a sua casa, mas, não é? Quem achar uma esposa, ache-a bem. Então, quer dizer, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ele ensina a procurar bem. E a pessoa tem que ver com certeza se essa pessoa é de Deus, não é? Porque falar que é de Deus, todos falam. Se eu pergunto a alguém, você é de Deus? Claro, se ela vai à igreja ou ele vai à igreja, vai falar que é de Deus. Mas e as atitudes, e os frutos, e as obras? É isso que vai mostrar se essa pessoa tem o Espírito Santo ou não tem. É isso que você vai ter que observar quando iniciar, não é, um namoro. Você não chega em casa, não é? Não cai de cabeça, porque isso não é sábio. Você vai ter que observar essa pessoa e observar bem se ela tem os frutos do Espírito Santo. Você tem que ver se esse homem ou essa mulher tem caráter. Às vezes é a mulher, não tem caráter. E o homem também. Então, como é que você vai ser se essa pessoa nasceu de novo, se essa pessoa realmente recebeu o Espírito Santo? Pelos seus frutos, pelo caráter, é o que está escrito. Deus confirmando, mostrando a você que esse homem, como é que Deus vai mostrar que é de Deus? Vai mostrar que esse homem tem caráter, que tem os frutos do Espírito Santo. Não é classe social, não é? Para mostrar que vai dar certo. Se você tem o Espírito Santo, outra pessoa tem o Espírito Santo, vai dar certo. Muitos que não deram certo, que ambos tinham o Espírito Santo, não é? Isso foi uma fase da vida deles que alguma coisa deu errado. Alguém caiu, alguém enfraqueceu, alguém estava mal com Deus, não é? E o diabo entrou no relacionamento e destruiu. Porque deram o quê? Se der qualquer vazão, qualquer brecha, o diabo entra e destrói. A pessoa tem que vigiar. Mas, do contrário, Deus vai mostrar. Tanto Deus mostra para o homem, quanto mostra para a mulher também. Que aquela pessoa é de Deus, porque o Espírito Santo testifica dentro de nós, não é? Que nós somos de Deus. E quando aquela pessoa também é de Deus, Deus testifica dentro de nós que essa pessoa é de Deus. Ele mostra. É assim que você tem que procurar, não deixar a ansiedade tomar o primeiro passo. Você tem que dar oportunidade para conhecer alguém, sair, conversar, sem primeiro se relacionar diretamente com a pessoa. É um relacionamento indireto, quer dizer, de conversa, de conhecimento, não é? De andar junto. Se quiserem ir a restaurantes junto, ao cinema, dar as mãos, o máximo dar as mãos e conhecer aquela pessoa. Por um tempo, até que você tenha a certeza, a confirmação que aquilo é de Deus. Que Deus aprovou aquela relação. Como é que Deus vai aprovar? É Deus mostrando o caráter daquela pessoa. Dentro desse tempo, Deus vai mostrar. Não é você cair de paraquedas, vamos casar que... Não, se Deus confirmar tanto de uma parte quanto de outra, não há problema você casar em curto tempo. Já foi confirmado por Deus. Mas como é que você vai saber que aquela pessoa é de Deus? Você tem que ver os frutos do Espírito Santo. Ninguém consegue enganar ninguém por tanto tempo. Você não chega logo de um dia para a noite e casar. Você tem que dar tempo ao tempo. Dê uns meses, não é? Com a pessoa, conversando com a pessoa, vendo a atitude da pessoa, para que você não diga que foi enganada. Ou se você foi enganada por você mesmo. E não pode, mais tarde, culpar a Deus pelas suas escolhas. Não é? Quem acha uma esposa, acha bem e alcança a benevolência do Senhor. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.